A paz do Senhor, meus amados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje quero tentar passar para vocês, ensinar o que é discipulado. O que é discípulo de Jesus. Como deve ser um discípulo de Jesus. Ok? Vamos então. O que é discipulado? Discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo cristão é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando diz coloque sua fé em ação, é porque quando a gente está com problema e quando os médicos dizem que não é jeito, mas Jesus Cristo é médico dos médicos, aí você coloca a sua fé em ação e tudo dará certo, em nome de Jesus. O discipulado é a parte da missão da igreja, ou seja, do povo englobado, que a igreja somos nós, não é? Jesus formou discípulos e nos deu a toda uma ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Mateus 28, 19 e 20. Discipular é levar para Jesus, ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus e quando se converte precisa aprender como viver para Jesus. O trabalho não acaba com a conversão. O trabalho não se acaba quando a pessoa se converte em Cristo. O trabalho não acaba quando se converte. Então, o discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente, todo cristão precisa crescer e aprender mais de Jesus. Qualquer pessoa que queira pode ser discipulado. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, sem distinção. Se converter, é só tornar-se discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Como podemos discipular? Qualquer cristão que tenha conhecimento da Bíblia pode discipular. O objetivo do discipulado é formar discípulos que também consegue ensinar outros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Cada crente, cada cristão, né, pode aprender a ensinar, porque crente tem em todos os lugares. Agora, cristão verdadeiramente são difíceis, mas temos. Louvado seja o nome do Senhor. Cada cristão pode ajudar a discipular, usando os dons que Deus lhe dá. Discipular é o trabalho da igreja toda, não apenas do pastor. Efésios 4, 15 e 16. Algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a discipular são evangelizar, pregar, fazer estudo bíblico, acompanhar e aconselhar. É o que eu faço de vez em quando, né? Eu faço uma salada mista. Então, também é muito importante ensinar, por exemplo, mais que palavra, as ações mostram como viver de maneira que agrada a Deus. Então, mais que palavra, as ações, as atitudes mostram viver como agrada a Deus. Quando o cristão obedece a Deus em sua vida diária, partilha o que aprendeu, ajuda a discipular outro cristão. Mesmo quem não tem dons de ensino ou evangelista pode discipular, por exemplo. No ano de 1700, um homem chamado George Wendell estava conduzindo campanhas evangelistas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam suas mensagens do Evangelho. Então, alguns lhe perguntou quantas pessoas havia se convertido durante seus sermões. Ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. Ou seja, é como que a pessoa que tem câncer. A pessoa só sabe que está curado depois de 5 anos, certo? Mas a pessoa só sabe, mas Cristo sabe a todo instante a hora que você está curado. Ou então Cristo sabe a hora que você também pode discipular também. E você, no seu íntimo,
você sabe quando você começa a discipular também. Mas depois de 5 anos é que você vai começar a discipular, porque você tem estudado ao longo daquele período, entendeu? O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes, mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. Por isso eu vos te mostro 5 atitudes que uma pessoa deve se tornar para se tornar um discípulo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O primeiro discípulo de Jesus precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é deixar tudo que não presta para trás, morrer. Você vai deixar morrer o seu eu, sua natureza terrena, e viver para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O que é nascer da carne, o que é nascer da carne é carne, mas o que é o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito nascido, que é necessário que você nasça de novo. João 3, 5, 7. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos. Efésios 2, 1, 2. Pois o pecado nos separa de Deus e consequentemente, nosso espírito morre. Por isso, precisamos nascer de novo. Mas como fazer isso? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecemos. João 3,16. E sem esse sacrifício estaríamos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas quando cremos em Jesus e recebemos o seu perdão, e como se tivesse morrido na cruz junto com ele, ressuscitado para uma nova vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu, como eu falei agora há pouco. Jesus disse para seus discípulos que assim como ele, todos deviam também carregar sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Tomar sua cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade, desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se ele vive em nós, o orgulho não pode dominar nossas vidas. Jesus tinha um coração amoroso. Se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte de nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido. Se ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando seu eu e se tornando um discípulo de Jesus. Ele mesmo disse: quem não carregar a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Terceiro, o discípulo de Jesus precisa de Deus como prioridade. A terceira exigência de Jesus fez a seus discípulos é que ele deveria colocá-lo como prioridade acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe,
e sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem não proíbe que amamos a Deus e nossa família ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidar dos nossos esposas, maridos e filhos. Efésios 5, 22 e 25. 1 Timóteo 5, 8. O que Jesus quis dizer é que nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criamos inimizade com as pessoas ao nosso redor. E Jesus não concedeu isso de nós, não escondeu isso de nós. Ele disse: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes de odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas se eu vos escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 15, 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus até nos alertou sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Mateus 10, 38 e 39. Isso mostra que para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso. O discípulo de Jesus, quarto, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre os verdadeira riqueza no Sermão da Montanha, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês podem servir a Deus, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Praticar esse versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e deixa o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro não é pecado, e Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e viver sem um centavo no bolso. Ele sempre alerta sobre o nosso coração e chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, no reino de Deus. Marcos 10, 23. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Veja, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas que cobiçam o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. 1 Timóteo 6, 9 e 10. O discípulo de Jesus precisa dos frutos, dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida e perderá, ou passar, agora está coçando, ou passar perdoe. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ou seja, para que nós possamos dar frutos, nós precisamos morrer o nosso eu, a nossa vida precisamos estar morta para o mundo, mas viva para Cristo, entendeu? Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, o conservará para a vida eterna. João 12, 24 e 25. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para nossas próprias vontades, como eu falei, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu
para seus interesses egoístas e para os desejos da carne, e está pronto para ser usado por Deus, e com isso dá muitos frutos. Quando deixamos Cristo governar nossa vida, o pecado não nos domina, mas se começamos a produzir os frutos do Espírito, que não são, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como eu costumo falar sempre nas minhas pregações. Depois de ouvir tudo isso, você pode pensar: nossa, pastor, é muito difícil ser discipulado de Jesus, pois ele é perfeito e nós não somos, e nós somos pecadores. Eu concordo com isso, mas não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer de que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a viver dessa maneira irá nos capacitar. Basta que entregamos nossa vida a Cristo e nos esforcemos para seguir a seus passos. Vocês entenderam, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos que nascer de novo para receber um novo nascimento, para ser discipulado. O que é nascer de novo? É nos tornar novas criaturas. Novas criaturas, é deixar o nosso eu de lado, o nosso ego feminino, masculino de lado. É não nos preocupar com as coisas materiais e nos preocupar com as coisas espirituais de Deus. Entenderam? Então, ser discípulo de Jesus é fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Talvez eu não seja uma discípula, um discípulo completo ainda, mas estou caminhando em busca disso, em nome de Jesus. E o mesmo Espírito, ele vai me aperfeiçoando a cada dia que passa, ele me aperfeiçoa cada dia mais, para a honra e glória do Senhor Jesus, não para mim, que eu não mereço nada, mas para a honra e glória de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos que nascer de novo para ser discípulo de Cristo, deixar o pecado de mão, aquilo que fazíamos, se nós roubava, não rouba mais, se nós vivíamos na prática da sexualidade, não viva mais, se nós vivíamos nos erros desenfreados, não faça mais, tudo aquilo que faz mal para nosso corpo, para nosso templo, que é o Espírito Santo, não fazemos mais, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos que estar com ele limpo todos os dias, cada dia que passa. Então nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus, nosso amigo verdadeiro e fiel, que nos limpe, nos capacite para ser discípulo de Cristo, nos limpe, nos aperfeiçoe cada dia mais, em nome de Jesus. Pois aqui eu vou ficando. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse mini estudo, e que algo seja proveitoso na vida de cada um de vocês. Eu espero que vocês aprendam e que passem a pregar o Evangelho do Reino de Deus, que ensine para outras pessoas, diga o que ouviu, ensine para outras pessoas, que você vai ganhando. Leia o livro dos apóstolos, leia os salmos, leia os evangelhos, você vai ser bênção em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que todos seremos bênção em nome de Jesus, porque é Jesus que nos capacita, não somos nós. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode todas as coisas. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Beijo.